Oi, galerinha do oitavo, tudo bom? A Pro falou que ia gravar, tá vendo? A Pro tá gravando, cumpre o que eu falo, tá vendo? E aqui no domingão de manhã, meu filhote tá aqui atrás numa preguiça lascada, meu vizinho tá curtindo um forrozinho e eu vou falar de geografia. Não me matem, tá? Isso é pro bem de vocês. Vamos falar hoje do comércio internacional Estados Unidos e China e logo depois Brasil e Estados Unidos, tá? E aí dentro da sala eu falei pra vocês, né? Por que que eu, sendo brasileira, preciso estudar o que acontece entre os Estados Unidos e a China? Simples, meu amor, porque a gente tá na globalização, porque o mundo não é sozinho, porque os países não conseguem subsistir sozinhos, tá? O que eles fazem nos atinge e reflete aqui também, tá? Então, para vocês ficarem atentos, hoje, principalmente hoje em dia no mundo, nada que um país faz é isolado. Se ele se isolar, ele não consegue se manter, tá? Isso é a globalização, que vocês vão aprofundar melhor no nono ano, tá? E a gente tá aqui hoje para quê? Para analisar a importância do comércio bilateral. E aí, ó, surpresinha para vocês. Vocabulário. Escrevam aí no caderninho de vocabulário de vocês a palavra bilateral, pesquisem, porque eu vou dar visto e vai valer ponto. Eu falei pra vocês, né? Que eu não ia fazer o vídeo sem uma tarefinha. Por quê? Porque vocês precisam assistir. A prova paulista tá aí, pessoal. Isso aqui é uma revisão, uma complementação de conteúdo. Pra quê? Pra que vocês consigam fazer uma prova mais tranquila, tá? Então, ó, analisar a importância do comércio bilateral para as economias dos Estados Unidos e China. Comparar indicadores econômicos dos Estados Unidos e da China, como está um e como está outro, tá? E aí a gente vai tentar falar também um pouquinho da disputa entre eles. E o comércio entre os Estados Unidos da América e a China. Vou ler um pedacinho aqui bem rápido, só pra gente fazer uma introdução. O comércio entre os Estados Unidos e a China é um dos mais importantes do mundo. Ele afeta não só a economia desse país, mas também do mundo inteiro, como eu disse pra vocês, tá? E a gente precisa entender que a força dos Estados Unidos, a força econômica dos Estados Unidos ainda é muito grande dentro do país. E isso começou no período pós-Segunda Guerra. Lógico que ele começou a se estabelecer como potência lá na Primeira Guerra, né? Aí na Segunda Guerra teve toda aquela questão da Europa destruída, sem moeda, e ele entrou na reestruturação com o dólar, e isso fortaleceu ele muito mais. E o pós-Segunda Guerra, no mundo bipolarizado, onde a União Soviética era uma das potências que comandava o bloco socialista, e os Estados Unidos como a potência do bloco capitalista, tá? Aí o que acontece? No atual contexto, a economia dos Estados Unidos continua a ser uma das mais expressivas do mundo. Ela exerce uma forte influência sobre os mercados financeiros, comércio internacional, inovação e tecnologia, tá? E o produto interno bruto deles ainda é o maior. E a moeda dele é utilizada no mundo inteiro, não é a mais forte, tá, gente? A gente tem a impressão de que o dólar é a mais forte, mas se vocês lembram, eu passei até um vídeo pra vocês que fala, existem moedas mais fortes. Só que ela é uma moeda forte também, e ela é uma moeda bem estável, não é instável, é estável. E aí o mundo inteiro usa ela para negociação. Por exemplo, o Brasil vai comprar da China, ele não compra em real, ele compra em dólar. Do mesmo jeito que a China compra em dólar do Brasil, tá? E nesse contexto também, a China surge como potência, mas uma potência emergente. E não logo após a Segunda Guerra, porque logo após a Segunda Guerra, ela era aliada à União Soviética, do bloco socialista, tá? Outra coisa, gente, hoje em dia se fala muito da União Soviética como comunista. Isso é errado, porque a própria sigla fala União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então é bom que vocês foquem nisso, porque inclusive várias literaturas colocam como comunista, mas não, é socialista. Porque a própria sigla fala isso. Então, lá atrás, a China não tinha nenhum tipo de negociação com os Estados Unidos, porque ela era aliada da União Soviética. Só que a União Soviética entrou em decadência, e no final da década de 70, em 1970, a China passou a transformar o seu modelo econômico-social. O que acontece? Na China, tem duas questões distintas.
o tipo de governo, que ainda é aquele tradicional, que não é voto, essas coisas, mas a economia da China, gente, é capitalista, tá? Se alguém falar que não é, tá mentindo. Ela tem livre concorrência, ela tem várias marcas, ela tem acúmulo de riqueza. Então, a economia da China é capitalista, tá? E manter esse modelo político diferente também deu força para ela subir, tá? Porque ela protege o mercado dela com um governo ali vigiando tudo e, ao mesmo tempo, ela abre para investimento, tecnologia e várias coisas. Hoje na China você compra desde aquele produto baratinho, sem qualidade, até tecnologia de ponta, tá? A China fabrica tudo. E se alguém tem a ilusão de que consegue viver com relações cortadas com a China, tem muita coisa que só vem de lá, tá, gente? E atualmente a China é a segunda maior economia do mundo. Só os Estados Unidos está na frente. Mas no passo que vai, não demora muito tempo aí, provavelmente ela deve passar. Isso quem tá falando sou eu, né? A gente fala assim pelo que acompanha, mas ela ainda é a segunda economia do mundo, tá? E aí, ó, em relação à relação comercial entre os Estados Unidos e a China, como eu falei para vocês, até 1960 não tinha essa relação, justamente porque a China era aliada da União Soviética. Logo depois disso, eles começaram, a partir de 70, a ter uma relação aí comercial, né? O comércio bilateral dos dois países é fundamental para ambas as economias, exerce uma influência significativa na economia mundial. Os Estados Unidos são um dos maiores mercados consumidores dos produtos chineses, viu, gente? A China depende das exportações americanas para suprir a demanda da tecnologia de aeronaves e produtos agrícolas. Então, assim, ó, o mercado chinês, ele importa muito essa questão de aeronave, dessa tecnologia. Só que, em compensação, os Estados Unidos consomem largamente produtos chineses, tá? Então, assim, eles têm uma coisa ali que agora, se vocês viram atualmente aí, o Trump quis taxar a China e aí a China contra-atacou, ele já deu um passo para trás. Não é interessante, não. Ele não tem mais todo esse poder para bloquear um país como ele bloqueava antigamente. Isso tem que ficar bem claro, tá? E aí, gente, ó, uma questão para vocês porem no caderno de vocês aí e responder, porque eu vou dar visto. Qual o principal fator do distanciamento econômico dos Estados Unidos e da China até meados da década de 1960? Eu tô lendo, mas eu vou colocar para vocês esse slide na tela. Vocês copiem no caderno, respondam e levem pra gente corrigir e dar visto, tá bom? E aí eu não vou dar resposta, obviamente, né? E aí, ó, a intensificação das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China trouxeram um crescimento econômico para ambas as nações, tá? Não é só a China que cresce, nem só os Estados Unidos. Enquanto a tecnologia estadunidense chegava ao país oriental, um enorme volume de produtos chineses manufaturados de baixo custo eram exportados para os Estados Unidos, a ponto de gerar um déficit comercial bilionário nos Estados Unidos. O que é déficit, gente? É queda, tá? A economia dos Estados Unidos caiu por causa dessa situação dos produtos baratos chineses. Isso aconteceu aqui também, mas lógico, não teve nem comparação aí. Aí o pessoal reclama de ter taxado o Shen, tudo. Isso é uma coisa que o governo faz para proteger o mercado interno. Essa taxação só não pode ser abusiva, tá? Porque a gente vive num mundo globalizado. Mas se ele não taxa, o pessoal começa a comprar só lá, quebra os pequenos comerciantes aqui, tá? Então, essa taxação aí, por mais que o pessoal tenha ficado chateado, revoltado, eu também, porque eu gosto de comprar coisa barata, mas ela é necessária para proteger a economia de um país, tá? E aí, vale falar para vocês que, assim, ó, os interesses dos Estados Unidos nessa relação: garantir novas áreas de influência, beneficiar-se da mão de obra barata chinesa, que não é tão barata assim mais. A China agora começou a investir na qualidade de vida da população dela, porque ela entendeu que assim também ela consegue crescer mais como potência. Beneficiar-se de menores custos de produção, importar produtos manufaturados mais baratos e um novo mercado consumidor, porque vocês esqueceram que eles vendem para lá também? Os interesses da China são novos fluxos comerciais, abertura econômica, desenvolvimento socioeconômico, intercâmbio e importação de tecnologia, tá?
E aí tem uma disputa comercial deles, assim, na questão de PIB, disputa de quem lucra mais. Eu vou falar lucro para vocês entenderem, tá? O enorme crescimento econômico chinês, juntamente ao seu desenvolvimento tecnológico, social, nas últimas décadas, fez com que os Estados Unidos acusassem os chineses por práticas desleais no comércio mundial, tá? Isso também é uma prática muito comum dos Estados Unidos. Quando ele se vê acuado, ele acusa o outro país. Então, assim, o crescimento da China assustou os Estados Unidos. Eu acho que ele não esperava que isso acontecesse, né? Mas a gente tem que lembrar aí que o povo chinês é um povo, assim, muito unido. E a questão deles é muito assim, eles se controlam, eles construíram um hospital de Covid em 10 dias. Por aí vocês percebem o tanto que eles são organizados, tá? Aí, a partir de 2018, os Estados Unidos passou a criar uma política protecionista. O que é isso? Começou a taxar produto chinês para ele não ter tanto assim, como é que eu vou falar para vocês? Para não impactar tanto o comércio local, igual a questão da Shein aqui, tá? Porque aí o pessoal gosta de comprar barato. Se chega sem taxação nenhuma, o pessoal vai dar preferência para o produto chinês. Mas eu volto a falar, gente, taxação tem um órgão de comércio mundial que controla. Não pode ser uma taxação desonesta, uma taxação injusta, tá? Tem que haver sim, mas dentro dos limites aí. E hoje no cenário mundial tem, tipo, entre aspas, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Apesar de um depender do outro, os dois disputam esse comércio lado a lado, tá? Lembrando que são os dois maiores PIBs mundiais. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É a riqueza produzida por um país. Só para vocês entenderem, tá? E aí vamos fechando assim com o impacto da relação comercial da China e os Estados Unidos no mundo. Além de gerar incertezas no mercado financeiro global, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos afeta diretamente as cadeias de produções e mercadorias globalmente, tá? A prática de medidas protecionistas no contexto de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem como consequência o aumento dos preços de diferentes produtos, que por sua vez podem gerar impactos nas demandas de custos de oferta em escala mundial. Foi o que eu falei para vocês, são medidas excessivas protecionistas que pode prejudicar profundamente o comércio no mundo, porque se eles aumentam um produto, se fica difícil de importar, prejudica o mundo inteiro. Vocês lembram que eu falei para vocês em sala de aula que eu fabrico um produto aqui no Brasil, a matéria-prima eu posso comprar de repente vamos pensar um país aí qualquer no mundo, da África do Sul. E a África do Sul, por sua vez, pode ser que precise de alguma coisa de outro país para estar fabricando aquela matéria-prima para o meu produto. Então, o mundo está interligado. Isso vocês precisam ter em mente. E não é saudável quando a disputa protecionista passa desse nível aceitável. Tem um nível que é aceitável, precisa ser feito para que não se quebre a economia interna de um país. Mas quando isso excede, prejudica os países do mundo todo. Isso vocês precisam ter em mente, tá? E daqui a pouco, logo após, eu vou fazer para vocês um outro vídeo falando sobre o comércio do Brasil e dos Estados Unidos. Para não ficar muito grande, que eu sei que vocês têm preguiça de ver vídeo grande, né? Deixei uma atividade, que eu vou pôr slide para vocês, e deixei um vocabulário, tá? Pessoal, eu vou dar visto nisso lá na sala de aula. Isso vai valer ponto, isso vai valer nota lá junto com a nota de bimestre. Tá? Porque o intuito de eu estar fazendo esses vídeos é que vocês consigam se preparar melhor para a prova paulista. Se tiver dúvida, pode perguntar para mim em sala, mas pode perguntar aqui nos comentários, que eu respondo de uma próxima vez. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente, ou de repente eu não expliquei de uma maneira que você consiga entender, e aí eu repito a explicação. Tudo bem, galerinha? Beijos, beijos, beijos. Até mais!